Então vamos para a quinta e última dissertação, recomposição desse tema tão maravilhoso, pelo menos eu considero e acho, porque trata-se de fatos sobrenaturais, porque Cristo realmente foi um ser à parte dos que vieram aqui neste mundo. Eu pensei que não ia conseguir chegar ao fim, mas graças a Deus nós vamos conseguir chegar ao fim. Então, estava falando sobre a crueldade dos romanos, o que eles foram para o mundo daquela época, os mais cruéis dominadores de nações que o mundo já viu. Então, eles eram sobremaneiras perversos, um mal horrendo sobre a terra, penso eu. Vocês podem pensar como quiser, mas eu fiz uma análise, busquei na historicidade dos fatos, um estudo de história geral em relação aos romanos, né? Roma foi fundada em 753 a.C., lá na Península Itálica. Tem uma lenda, dizem que ela foi fundada por Rômulo e Rêmulo, que foi criado por uma loba, amamentado por uma loba, mas isso é superstição, né? Mas nós sabemos que ela veio a ser fundada em mais ou menos 753 a.C. E dizem também alguns estudiosos que Roma foi fundada por aqueles indivíduos que escaparam ali da guerra de Troia, da cidade de Troia, e andando pelo mundo chegaram lá na Península Itálica e ali fundaram Roma. Mas isso aí eu não tenho certeza se é, na realidade, a verdade desses fatos. E ninguém conseguiu comprovar também. Mas vamos lá. Então eu disse que os romanos eram mal horrendo sobre a terra. Os cristãos foram os que mais sofreram terríveis perseguições. As verdades expressadas pelo Cristo constrangiam aqueles cuja aderência era cultivada nos liames satânicos. Não tem jeito de ter sido de outra forma. As atrocidades que eles cometiam parece que são em demasia até mesmo para o ser humano, apesar do ser humano ser um pecador. Essas verdades, as verdades do Cristo, batiam duramente nas estruturas demoníacas da mentalidade dos romanos e de todos aqueles que cultivavam os mesmos ideais malfazejos e que eram contrários aos verdadeiros ensinamentos de Deus, sobre o qual Cristo dava testemunho. E ele mesmo praticava enquanto estava no mundo. Vocês que são conhecedores da Bíblia provavelmente sabem que todos os hebreus, todos os israelitas, ou melhor, não podemos generalizar, mas a maioria deles quebraram as regras. E Jesus Cristo foi o único homem que cumpriu a lei mosaica ao pé da letra. Ele viveu no período da lei mosaica e cumpriu completamente. Então, como Cristo trazia um conceito de monoteísmo, difundia esta crença por todos os lugares por onde passava, enormes multidões ouviam as mensagens de vida eterna e aconteceu milhares de conversões. Grandes prodígios eram efetuados. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Naquela época mesmo, milhares e milhões de pessoas entenderam que realmente existia e existe a vida eterna depois da morte. Então, o que eu captei em relação a esta realidade tão maravilhosa para nós seres humanos, captei pesquisando, analisando, buscando aqui e acolá, numa epístola, noutra epístola, analisando a vida normal de nós seres humanos. Então, grandes prodígios foram efetuados por Jesus, fenômenos inexplicáveis,
curas de enfermos com enfermidades incuráveis, principalmente naquela época que a medicina era tão atrasada. Jesus efetuou curas sem explicação, ressuscitou o Lázaro, que já estava morto depois de 4 dias, e etc. Naquela época ele ressuscitava até os mortos durante sua jornada na terra. Levantava paralíticos, para ele nada era impossível. Então os romanos foram os maiores conquistadores do mundo antigo, né? Em contrapartida, consequentemente, também os maiores assassinos. A mensagem do Cristo derrubou todos os sentidos das crenças heréticas encontradas pelo caminho. E a demonstração da possibilidade dos imperadores serem deuses caíram por terra. Essas impossibilidades tornaram-se claras para aqueles que se convertiam ao Cristo. Homem que é homem não pode ocupar o lugar de Deus. Como Cristo confirmava a existência do Deus uno e trino ao mesmo tempo, dispensando definitivamente a ideia do politeísmo enquadrada nas ideologias dos romanos, muitas delas subtraídas das culturas dos gregos, enfureceram-se sobremaneira os detentores dessas crenças diabólicas de ignorantes, e houve uma terrível perseguição contra os seguidores do Cristo. Então, tem passagens que diz que o Cristo veio trazer divisão, que ele veio comparável a uma espada bigume que corta dos dois lados, né? Então os cristãos sofreram as consequências, porque Cristo obviamente batalhou como um subversionista. É aquele que luta contra um sistema corrupto, principalmente, por um sistema diverso. No nosso caso, o contrário, aquilo que realmente deixa para a humanidade conceitos positivos. Então eles eram caçados como se caçam animais, e capturados serviam de alimento para as feras famintas no Coliseu romano. O Coliseu é aquela estrutura que tem lá em Roma até hoje, já caiu um pedaço, aparece muito em foto. Parece que ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, esses cristãos que eram presos, eles eram levados para lá e lançados no Coliseu para servirem de espetáculo para o povo romano, enquanto as feras os comiam, ou lutando contra gladiadores treinados também, que eram obrigados a matar ou morrer, né? Então, por aí, quem estiver ouvindo juntamente comigo, nós poderemos perceber quão grandiosa era a ignorância dos romanos. Vocês já pensaram, pegar um ser humano, julgar lá, segundo os estudos, deixava os leões alguns dias sem comida para que eles ficassem com uma fome tremenda. E quando julgava o inimigo lá, o sujeito lá, o indivíduo, ele era estraçalhado imediatamente pelas feras, né? Então, como eles eram lançados lá como divertimento para os romanos de uma multidão que eu considero idiotas, ignorantes, sedentos de ver o sangue deles sendo derramado, enquanto eles eram abocanhados pelas feras famintas, sendo trucidados pelo nome de Cristo, a plateia transbordava de risos. Irmãos, quando nós buscamos o conhecimento da realidade, daquilo que faz parte da história de nós seres humanos, realmente nós ficamos impactados. Nós devemos sentir vergonha de nós mesmos. E vem o Cristo, o ser mais justo que passou por este mundo, Cordeiro sem mácula, e ele recebe o pagamento daquela forma. Realmente é lamentável. É justamente por isto que eu peço a todos os ouvintes que
analisem essa situação, a situação de vocês em relação ao Cristo, analisem também, estudam, buscando conhecimento do Cristo, para que vocês entendam que Ele realmente veio ao mundo, né? E era de acordo com as expressões da palavra de Deus, o Deus que se fez homem para poder estar aqui e nos dar a condição de sermos salvos. Eu sou a porta das ovelhas, quem passar por mim passará e encontrará pastagem. Essa é uma parábola metafórica, né? Tem um significado, significa que chegando em Jesus Cristo, fazendo a comunhão com Ele, aceitando a nova união, Ele é como uma porta. Dali você passou para o outro plano que transcende esse nosso plano. Esse nosso plano é perceptível somente pela nossa sensoriedade física. Com a nossa sensoriedade física, nós temos a capacidade de captar apenas aquilo que é sensível aos nossos sentidos físicos. Mas o Cristo promete aí, quando ele disse a porta das ovelhas, passar-nos para o outro lado. Quando ele disse pastagens, é evidente que é uma metáfora, uma analogia, uma comparação. Significa um lugar bom, onde vai ter de tudo. Nós não sabemos como é que é agora, mas não devemos nos preocupar com isso, não. Precisamos confiar nele e agora empenharmos a nossa luta até o último instante de nossa existência aqui na Terra e garantir que fizer a nossa parte, porque aí a parte dele, vocês podem ter certeza, já está feita. Obrigado. Depois, né, dando sequência aos ensinamentos em relação ao Cristo, o próximo contexto é uma pergunta. Diz assim: quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Você já pode ir meditando, tentando entender. Quem sabe você até já tem a resposta para essa pergunta. Então, eu vou passar, da próxima vez eu vou passar o que eu consegui captar como resposta para esta pergunta. E que esse Deus, esse Cristo maravilhoso esteja com todos vocês. Amém.